Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e vou falar para você nesse vídeo da súmula vinculante 18. Súmula vinculante 18, que é de 2009. Obviamente, você sabe que as súmulas vinculantes, elas são expedidas exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Se você ainda não sabe sobre as súmulas vinculantes, se você ainda não sabe diferenciar súmula vinculante de súmula persuasiva, clica aqui no link, no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu vou deixar aqui para você uma explicação sobre a diferença entre a súmula vinculante e a súmula persuasiva. A súmula vinculante, ela veio com a reforma do judiciário, com a emenda 45, tá? Nós não tínhamos súmulas vinculantes no passado, apesar de ser um apelo do judiciário, da OAB, né? A gente já tinha essa necessidade das súmulas vinculantes para pacificar determinados temas, mas ela só veio com a emenda 45, que trouxe a reforma do judiciário. Então, o nosso vídeo de hoje fala da súmula vinculante 18, tá? Se você quiser saber sobre detalhes do que é súmula vinculante, como ela é aprovada, como ela é modificada, como ela é cancelada, enfim, você clica no link aqui embaixo. Mas nesse vídeo é súmula vinculante 18, tá? Então vamos falar um pouquinho dessa súmula vinculante. Olha só, a súmula vinculante 18, ela esclarece, ela complementa o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Então vamos começar pelo artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Este artigo, ele fala de uma inelegibilidade relativa. Nós temos na Constituição a previsão da inelegibilidade absoluta, ok? E nós temos inelegibilidades relativas, que podem vir na Constituição ou podem vir em lei complementar, tá bom? Então, a inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º, é uma inelegibilidade relativa. Existem outras inelegibilidades relativas na Constituição, Karina? Existem. E existem outras inelegibilidades relativas fora da Constituição? Existem, desde que seja por lei complementar. Mas inelegibilidade absoluta só na Constituição, tá bom? Então vamos lá. Artigo 14, parágrafo 7º, fala de uma inelegibilidade relativa, que a gente chama também de inelegibilidade reflexa. Por que reflexa? Porque reflete no parente do chefe do Poder Executivo inelegibilidade. Mas que parente? Parentes consanguíneos ou afins, inclusive por adoção, até o 2º grau dos chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, ou de quem os haja substituído nos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se esse parente já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, ok? É o texto do artigo 14, parágrafo 7º. Ocorre que, no decorrer dos anos, para burlar esse impedimento, né, que os parentes sofrem, especialmente o cônjuge, né, porque esse é o único que pode virar ex-parente, não é? Ocorreram em algumas situações, em alguns casos, que eu não vou me estender aqui falando de casos concretos, ocorreram divórcios. Na época havia a separação, não é? Mas ocorreram separações e divórcios fraudulentos, simulados. O indivíduo era governador, por exemplo, chefe do Poder Executivo no Estado, e aí a sua esposa queria concorrer a um cargo público eletivo dentro do Estado, onde o marido exercia uma influência política. Só que ela, como cônjuge, certo? Ela era impedida. Então, o que acontecia fraudulentamente, simuladamente? Esse casal se divorciava e ela, sendo ex-mulher, não sofria mais a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º, e aí então se candidatava a cargo público eletivo dentro da circunscrição do marido. Presta atenção, o chefe do Poder Executivo Federal, presidente, a circunscrição dele é todo o território nacional, para todos os cargos. O chefe do Poder Executivo no Estado, o governador, a circunscrição dele são os cargos vinculados ao Estado. E o prefeito, a circunscrição dele é o município, tá? Só para a gente compreender essa estrutura de circunscrições. Então, essa mulher, ela passava, ex-mulher, né? Ex-esposa, ou se fosse o inverso, né? O ex-marido da governadora passava a ser elegível naquele território, certo?
aproveitando da influência política do marido governador, por exemplo, né? Isso feria o princípio republicano da não hereditariedade, certo? A ideia do artigo 14, parágrafo 7º, é evitar que famílias se perpetuem no poder, certo? Especialmente na chefia do poder executivo, ok? Especialmente relacionado com a chefia do poder executivo. Então, o que ocorre? Para evitar essa fraude, né? Em 2009, o Supremo Tribunal Federal expediu a súmula vinculante 18 para complementar, esclarecer o entendimento do artigo 14, parágrafo 7º. O que diz a súmula vinculante 18? Ela diz que a dissolução da sociedade conjugal ou divórcio não afasta a incidência do artigo 14, parágrafo 7º, enquanto durar o mandato do chefe do Poder Executivo. Ou seja, se o governador se divorcia da sua esposa, ou se a prefeita se divorcia do seu marido, esses ex vão continuar inelegíveis, enquanto durar o mandato do chefe do Poder Executivo, ok? É isso que diz a súmula vinculante 18. Aí a gente tem uma súmula persuasiva do TSE, ok? Portanto, se você não sabe a diferença entre súmula vinculante e súmula persuasiva, clica aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, onde eu falo a diferença das duas, a origem das duas e a diferença delas, tá? Então a gente tem a súmula 6 do TSE, que é de 2016, certo? Que flexibiliza essa regra. Ela diz que se o chefe do Poder Executivo renunciar, falecer ou se afastar definitivamente nos 6 meses anteriores ao pleito, se ele for reelegível, certo? Morrer, vamos lá, morrer, falecer, se afastar ou renunciar definitivamente, nesses 6 meses anteriores ao pleito, ele não reflete na elegibilidade nos parentes dele, ok? Então, há uma flexibilização feita pelo TSE, uma interpretação do TSE para esses casos, tá? Eu vou deixar a transcrição da súmula 18, do artigo 14, parágrafo 7º e da súmula 6 do TSE aqui também na descrição do vídeo para facilitar o teu estudo, tá bom? E aí o que acontece? A gente teve um caso que aconteceu no município de Pombal, na Paraíba, que vai trazer um esclarecimento sobre o alcance da súmula vinculante 18 e que, inclusive, gerou uma decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Lá no município de Pombal, na Paraíba, a gente teve um caso de um prefeito que faleceu. Vamos lá, o prefeito faleceu, o vice assumiu. Ok. Na próxima eleição, a viúva daquele prefeito se candidatou a prefeito no município. Ela foi eleita, tá? Exerceu o mandato. E aí, no próximo mandato, na próxima eleição, ela se candidatou à reeleição. Então, ela se candidatou à reeleição naquele mesmo município, isso em 2012, o TSE entendeu que não tinha problema, que não violava a súmula vinculante 18, só que a candidatura dela foi impugnada, e aí o TSE naquele caso, mudou o entendimento, e entendeu que ela era inelegível, certo? Houve recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, isso foi em 2012, né? Então, quando o TSE impugnou a candidatura dela, sendo provocado, né, numa ação de impugnação, houve recurso para o Supremo ainda em 2012, a eleição seria em outubro, né, só para a gente se situar, com o pedido de medida cautelar, houve a concessão da medida cautelar, houve a eleição, ela foi eleita. Aí quando foi em janeiro de 2013, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu pela manutenção da prefeita, né, eleita, porque era posse, né, em 2013, e aí houve um agravo regimental, o Supremo manteve a decisão no agravo regimental, ok?
e julgou o recurso, considerando o seguinte: esse recurso extraordinário, quando ele foi julgado com repercussão geral, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, que a súmula vinculante 18 não analisou o evento morte. A súmula vinculante 18, ela fala da dissolução da sociedade conjugal ou do vínculo conjugal, mantendo a incidência do artigo 14, parágrafo 7º para esse ex, enquanto perdurar o mandato. Mas a súmula vinculante 18 não analisou o evento morte, ok? Porque a súmula vinculante 18, ela estava pensando, né, os ministros do Supremo estavam visando evitar divórcios fraudulentos, divórcios simulados para burlar a regra constitucional do artigo 14, parágrafo 7º. A morte não entra nesse contexto, ok? Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a súmula vinculante 18, a súmula expedida, né, a súmula vinculante 18, não alcança o evento morte, certo? Essa decisão do recurso extraordinário, ela gerou um tema de repercussão geral número 678. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o número do tema de repercussão geral. E ele diz simplesmente que a súmula vinculante 18 não alcança o evento morte. A morte do cônjuge não mantém a inelegibilidade relativa do artigo 14, parágrafo 7º. Ok? Até mais.